Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Freitas. O podcast do Dr. André Freitas. Eu sou a Luana Vieira. E eu sou Elisa Fidelis e hoje tá demais, hein? 3 mulheres juntas. Segura esse podcast hoje. Convidada incrível. Mas antes de anunciar essa maravilhosa que já está aqui, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Dá o joinha, dá o like. Compartilha. Comenta, o que você quiser. Quem sabe a gente não traz, né, a sua pergunta no próximo vídeo. Então, pode ser aquele... Como que eu falei o nome daquelas pessoas que ficam comentando que tem o nome lá, que eu falei, que eu esqueci? Haters. Eu falei hater, né? Falei, você hater, hater. Esse nome aí. Pode comentar, porque você dá ibope e a gente gosta, viu? Arrasa, porque aqui a gente gosta. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, que é a doutora Camila Varela. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito Conversamos obrigada. muito já antes, né? Não é? A gente fez todo um esquenta aqui que o pessoal não vai poder saber porque já foi. Já foi. Mas se apresente, por favor. Exatamente. Vamos lá. Eu sou Camila Varela, eu sou advogada, sou mestre em Direito pela USP, sou professora de alguns cursos universitários, sou autora de livros, artigos, enfim, todos eles relacionados ao direito das pessoas com deficiência, justamente porque eu tenho um filho adolescente, tem 15 anos, e ele tem transtorno do espectro do autismo. Então, por conta disso, eu comecei a me dedicar ao direito das pessoas com deficiência, e hoje em dia eu posso, obviamente, com bastante humildade, dizer que eu sou uma pessoa bastante especializada na área do direito das pessoas com deficiência. Que maravilha. Que maravilhosa, hein? Hoje vai ser demais, hein? Bora começar. Bora começar. Camila, queria te perguntar como que foi pra você, o sonho de toda mulher é ser mãe, né? Esse momento tão especial, né, na vida da gente. Como é que foi pra você ali, a partir do momento que você descobriu, né, que tinha um filho autista? Como é que foi toda essa aceitação, né? Olha, eu acho que eu passei por todas as etapas. A primeira etapa, eu penso sempre, que é a etapa da negação. Você fala, não está acontecendo, não tem, ele não é, imagina. O que acontece? Eu tenho ele que tem 15 anos e eu tenho uma filha que tem 17. Então eu falava, não, é que acontece que mulher é mais falante. Estamos nós 3 aqui, né? Então mulher é mais falante, ele não falou ainda porque ele é menino. Então eu ficava nessa negativa, dizendo, não, é o tempo dele. E o que acontece? Meu filho já está com 15 anos. Há 15 anos atrás, a realidade, inclusive do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, era muito diferente. Então eu levava no pediatra, o pediatra falava, não, vamos levar na fono, ninguém... Eu acho que hoje em dia os pediatras estão bem mais... Ainda não está o ideal, mas já melhoraram muito nesses termos. Então, eu primeiro, foi a fase da negação. E aí quando eu descobri que ele tinha um autismo mesmo, e não só descobri, mas como internalizei isso, foi que eu chamo também, que é um outro período, que é o período do luto. Porque o seu filho desejado não é aquele filho que você tem. Hoje em dia, eu vou dizer pra vocês, eu tenho, assim, loucura pelo meu filho, eu acho ele um fofo, não consigo imaginar minha vida assim. Mas, no começo, foi muito decepcionante. Por quê? Porque eu tive uma menina, e é como você falou, é o sonhozinho. Aí agora eu teve um menino, ai, o casal perfeito. E minha filha nasceu loirinha, e ele nasceu ruivo. Ai, que gracinha. Então, tinha todo esse mundo e da familhinha perfeita que foi desconstruído. Sim. Então, isso foi muito dolorido e mais do que isso, quando eu comecei a me dar conta, todos os desafios que a condição dele ia trazer, não só para ele, mas para a família como um todo, eu fiquei com receio, com medo. E aí foi todo um momento em que eu fui primeiro, eu lembro que nessa época, eu comprei acho que uns 4 ou 5 livros só sobre pessoas que tinham autismo e tinham tido filho com autismo, porque eu queria ver como é que as pessoas lidavam com aquilo. Eu acho que hoje em dia se conversa muito mais sobre isso. Sim. Acho que existem grupos de apoio, grupos de pais. Há 15 anos atrás a coisa era bem diferente. Eu acho que a gente teve que abrir muitos caminhos por aí. Então no começo, eu lembro que teve um dia, eu estava numa das médicas, porque eu não fui em uma só. Foi em várias. Como eu tive a fase da negação, eu falei, não, esse aqui ele não tá sabendo. Eu vou em outra, porque aí a outra vai descobrir que é outra questão. Que ele Sim. tem. E aí, numa das médicas que eu fui, uma vez ela foi bem enfática, não, ele tem autismo, porque meu filho, assim, o autismo tem mais ou menos 3 níveis, que a gente fala hoje em dia, né? Que é o nível de suporte 3, que precisa de bastante ajuda, porque a pessoa tem bastante comprometimento. O nível de suporte 2, que é um suporte moderado,
a pessoa precisa de ajuda, mas não é tanto, e o nível de suporte 1, que são inclusive muitos autistas que acabam indo para a faculdade. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que eu estou minimizando o suporte 1, estou só explicando para quem não conhece como é que funciona. E o meu filho era nível de suporte 3. E aí eu falei para ela, olha, eu estou bastante preocupada, porque eu vejo agora que eu realizei dentro de mim que de fato ele tem autismo, eu me sinto muito sozinha. Eu gostaria de poder conversar com outras mães, poder trocar ideias, porque eu me sinto muito sozinha. Quando eu chego à noite para dormir, teve dias que eu chorei. Eu falei, gente, como é que vai ser, né? Como é que eu vou dar conta disso? Insegurança, o medo do futuro. Exatamente. Sem ter ali com quem conversar, né? Alguém que trocasse experiência comigo. Porque assim, minha mãe me acolheu, minha sogra me acolheu, mas eu queria alguém que falasse assim, olha, eu tenho um e vai dar tudo certo. Sim. É isso que eu queria Alguém ouvir. que já passou, Exatamente. estava passando. E nisso eu encontrei na literatura. Eu comprei alguns livros que foram muito importantes para mim. Mas eu queria conversar com as pessoas, eu queria ter uma rede de mães, e não tinha. E eu conversei com essa médica, falei, olha, a senhora poderia me dizer se tem algum grupo de mães que eu pudesse, enfim. Ela falou, olha, tem, mas não é muito uma energia bacana. Eu, se você não ia. Gente, que horrível. Foi muito ruim. E aí eu falei, falar, tem sim, vai, conversa. Exato, não, ou então não tem, mas olha, eu tenho outras mães aqui, que ela atende, óbvio. Claro. Vamos formar um grupo aqui de mães. Aí fala da energia, sendo que todas precisam do apoio. Exatamente. Olha. E aí ela falou pra mim, isso foi muito frustrante. Isso ele devia ter, acho que uns 3 anos. E aí, até mais ou menos ele fazer uns 9 anos, eu lutei sozinha. Nossa, imagina que difícil. Nossa. E aí, quando começou o Facebook, essas coisas, teve uma querida amiga, vou falar o nome dela aqui porque eu acho que Por favor. É fantástica, Mariana Alckmin, ela tem gêmeos com autismo. E ela me achou no Facebook. E ela falou assim, Camila, por que você não vem aqui falar pra gente um pouco dos direitos das pessoas com autismo? E aí, mais do que falar dos direitos das pessoas com autismo, pra mim foi muito importante eu me sentir acolhida por outras mães que passavam pela mesma história. Lindo. Porque, assim, as minhas amigas são pessoas que eu já tenho contigo há muitos anos. Só que elas não têm ideia do que eu passo. Então, sempre que eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que fazer uma explicação primeiro. Então, ele não tá falando, não sei o quê, ou ele não tá na escola. Aí a pessoa me olha e fala, não, é porque, na verdade, veja bem, ele ainda não alfabetizou. Isso ele com 12 anos. Aí a pessoa me olha e fala, como assim? Com essas mães que têm uma situação similar, a conversa flui muito mais fácil, Sim. porque você já sai do mesmo ponto de partida. Então isso foi muito importante. Não estou dizendo que a gente tem que viver numa bolha, longe disso. Até porque lógico. quem não tem o filho com autismo também é aquela coisa de sororidade, de entender Exato. a outra mãe, até a mulher que não tem filho também, é acolher a mulher, acolher a semelhante, né? É isso que é isso que é o feminismo de verdade, isso que é o acolher, não falar e não fazer na hora do vamos ver mesmo. Se colocar, né, no lugar do outro. Exatamente.